Fala galera do segundo ano, tudo bem aí com vocês? Eu sou Magno Andrade e sou professor da melhor matéria que existe, que é a língua portuguesa, a língua mais linda que existe no mundo inteiro. E hoje nós vamos falar de um tema, de um assunto muito legal, um tema delicioso de nós falarmos sobre, que é o poema e a musicalidade. Os poemas e a música, eles são muito ligadinhos, eles estão muito juntos um do outro. Vamos ver ao longo desta aula e ao longo aí deste mês de aula que muitos poemas foram transformados em música e muitas músicas são lidas, são declamadas como se fossem poemas. E para que isso aconteça, para que a gente consiga perceber a musicalidade presente nos poemas, a gente precisa de entender uma coisa antes, que é sobre a comunicação e a intenção. Presta atenção. Toda comunicação, ela é permeada por uma intenção. Você não se comunica à toa. Você sempre se comunica com uma intenção. Então, às vezes, você vai falar algo com a sua mãe, você vai pedir algo à sua mãe, já com a intenção de ela permitir que você faça aquilo que você quer. Você já vai falar com uma amiga sua, já com a intenção de ouvir dela aquilo que você já tem a intenção de ouvir. Ou seja, tudo que nós falamos, tudo que nós lemos, todo tipo de texto, seja ele um texto falado, seja ele um texto escrito, ele é permeado por intenções. E isso também acontece com os poemas. Quais então são as intenções de um poeta? As intenções de um poeta, elas podem ser diversas. Um poeta, ele pode ter a intenção de provocar emoções no seu leitor. Ele pode ter a intenção de despertar sentimentos diversos naquele que está lendo o seu poema. Ele pode ter a intenção de propor um clima nostálgico no qual haja envolvimento entre emissor e interlocutor. Isso é primordial. A maioria dos poetas escrevem com essa intenção de que haja uma relação entre o texto e quem ler este texto. E isso é muito usado, a musicalidade entra muito nisso, porque muitos poetas usam da musicalidade presente nos poemas para passar uma intenção. Mas, professor, como então que a musicalidade pode ser uma ferramenta para transmitir a intenção do autor? Se ele pode usar a musicalidade, ele precisa de usar ela de alguma forma. Como que ele pode usar então? Com isso aqui, olha, por meio da rima e por meio do ritmo. A rima e o ritmo são itens essenciais para que haja musicalidade dentro de um poema. Mas o que é a rima? A rima tende a conferir a musicalidade do poema, assim como o ritmo é determinado pela alternação uniforme de sílabas tônicas, que são as fortes, e sílabas não tônicas, que são as fracas. Muito complicado explicar assim, não é? Por causa disso, eu trouxe um exemplo para vocês. Nós vamos ver um exemplo de como o ritmo e a rima fazem parte da intenção do autor ao escrever um poema. Vamos ver isso por meio do poema, de um trecho do poema Trem de Ferro, do autor Manuel Bandeira. Vamos ler juntos. Quando me prenderam no canaviá, cada pé de cana era um oficiar. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Ouricuri. Oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo, pouca gente, pouca gente, pouca gente. Prestem atenção, nós temos aqui alguns trechos
que vão passar exatamente aquilo que o autor pretende, que vão deixar clara a intenção do autor deste poema. Para isso, nós vamos voltar um pouquinho no título do poema. O poema chama Trem de Ferro. Para nós que somos mineiros, temos muito contato com o trem de ferro. Existem diversos lugares de Minas que passam o trem. E nós conseguimos ouvir o som destes trens que passam aí, às vezes, muito perto de nossas casas. Neste poema, ele fala que ele foi preso e que ele pretende ir embora. Olha, vou-me embora, vou-me embora. Não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Ouricuri. Então, nós temos aqui a presença dessa intenção do autor de ir embora. Essa intenção dele de ir embora, junto com o trem de ferro, nós já conseguimos entender, então, que ele está indo embora dentro do trem. E o ritmo que ele faz com que o poema tenha imita o som de um trem que vai pegando velocidade ao longo do seu caminho. Perceba, vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo. Pouca gente, pouca gente, pouca gente. E esse pouca gente, se você for repetindo ele várias vezes, você vai aumentando a velocidade, você consegue perceber então que estas palavras conseguem imitar o som de um trem que vai aumentando a sua velocidade. Isso é muito importante também por meio desta letrinha, olha, dessas palavrinhas que iniciam as estrofes. Ou que imita também aquele barulho sonoro que os trens fazem quando eles estão partindo ou quando eles estão passando ali por uma área urbana. Percebam então como que este autor ele conseguiu fazer com que o seu poema, por meio da rima e por meio do ritmo, ou seja, por meio da musicalidade, passasse a impressão de que nós estamos ouvindo um trem aumentando a sua velocidade em uma partida. Vamos ver também como que um poema ele pode ser transformado em música de uma forma muito comum, de uma forma muito fácil. Este poema aqui chama Funeral de um Lavrador, do autor João Cabral de Melo Neto. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém, mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Este, então, é um poema, como nós dissemos, escrito pelo João Cabral de Melo Neto. Este autor, ele tem uma obra muito bonita, que é onde nós tiramos este poema. Este poema aqui vai tratar de um lavrador que morreu. O que é um lavrador? É aquela pessoa que trabalha na terra. E aí, este lavrador, ele morreu. E neste poema, João Cabral de Melo Neto, ele descreve que aquilo que o lavrador sempre quis, que é ter um pedaço de terra para ele, que é conquistar, né, aquela terra e ver ela dividida entre ele e entre os outros lavradores, agora ele vai receber esta parte em morte, que é o túmulo, né, aquele pedaço de terra ali onde ele foi enterrado. Esta
este poema aqui do João Cabral de Melo Neto, ele tornou-se uma música. Ele foi musicado pelo Chico Buarque e fez um grande sucesso e ainda faz um grande sucesso por onde que passa, por onde que é ouvida. Por meio deste poema, nós podemos ver um belo exemplo de como o poema e de como a música, elas andam juntas, elas andam de mãos dadas. Percebam que há neste poema aqui uma estrutura de rimas. E a rima também permite essa musicalidade. A rima, como nós dissemos, tanto a rima quanto o ritmo, elas que fazem com que haja uma musicalidade presente dentro dos textos. É importante nós falarmos também, ao lermos este poema, desta segunda estrofe, que diz: é de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É aquilo que nós falamos. Este lavrador tentou, e é disso que a história conta, tentou de todas as formas ter um pedaço de terra, conquistar um pedaço de terra ali para si e para sua família, mas o que coube a ele foi trabalhar durante toda a vida, lutar durante toda a vida e ter um pedacinho de terra, que, como diz aqui, de bom tamanho, nem muito largo nem fundo, é de ótimo tamanho para que ele fosse enterrado. Vamos continuar então os exemplos? Gostaria de trazer para vocês aqui a dona Ivone Lara. A dona Ivone Lara, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1922 e morreu em 2018, pouco tempo que ela tem que ela morreu. Ela foi uma cantora e compositora famosíssima no país. Só que algo que poucas pessoas sabem sobre a dona Ivone Lara é que ela também foi enfermeira e ela teve uma grande importância na luta contra os manicômios do país. Isso pouca gente sabe, mas é importante nós falarmos aqui sobre o fato de que as pessoas nem sempre são só artistas, que as pessoas nem sempre são só cantores e compositores, mas que também têm outras trajetórias de vida. Eu trouxe para vocês aqui uma música da dona Ivone Lara e eu vou mostrar para vocês como que esta música pode ser declamada como um poema. Aqui nós já temos uma estrutura inversa. Antes, lá do João Cabral de Melo Neto, eu mostrei para vocês um poema que foi musicado, um poema transformado em música. E agora eu quero mostrar para vocês como que como que uma música pode ser lida, pode ser declamada como um poema e como ela segue também uma mesma estrutura, a mesma estrutura de um poema. O título da música é Candeeiro de Vovó. Como eu disse, foi escrita pela dona Ivone Lara. Virgem minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? Seu troféu lá de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era lindo e iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Quando veio de Angola, era livre na Bahia. Escondia o candeeiro dia a noite, noite e dia. Mas um golpe traiçoeiro do destino a envolveu. Ninguém sabe até hoje como o candeeiro desapareceu. Vovó chorou de cortar o coração. Não tem mais o candeeiro para enfrentar a solidão. Vovó chorou, chorou, como há tempos não se via, com saudades de Angola e sua mocidade na Bahia. Esse aqui, então, é uma música que dona Ivone Lara cantou por muito tempo, mas que segue uma mesma estrutura e uma mesma linha dos poemas. É uma música que tem ritmo, é uma música que tem rima e que conta uma história. Para quem não sabe, o candeeiro era um equipamento que as pessoas, quando ainda não havia eletricidade, usavam para iluminar a casa.
Então, elas colocavam ali, em alguns casos, velas, em outros casos, algum produto que pegasse fogo, e elas andavam ali pela casa segurando o candeeiro para poder iluminar quando era noite. E aqui a dona Ivone Lara conta a história sobre a avó dela que perdeu o seu candeeiro e que ficou muito triste com isso. Percebam aqui, olha, como que nós podemos ver a presença de rima neste trecho. Quando veio de Angola, era livre na Bahia. Escondia o candeeiro, dia, noite, noite e dia. Mas um golpe traiçoeiro do destino a envolveu. Ninguém sabe até hoje como o candeeiro desapareceu. Essa estrutura é a mesma usada pelos poemas, uma estrutura de rima. Por quê? Porque é a rima e o ritmo que vão dar a musicalidade. Isso tanto para os poemas quanto para as músicas que nós ouvimos aí. Tem este outro trecho também muito importante. Vovó chorou de cortar o coração. Não tem mais o candeeiro para enfrentar a solidão. Vovó chorou, chorou, como há tempos não se via, com saudades de Angola e sua mocidade na Bahia. Aqui então, nós temos este trecho que vai falar de como que a vovó ficou angustiada, ficou triste. Por quê? O candeeiro não era somente um item que iluminava a casa, que deixava a casa mais clara, mas era um item de companhia. Era um item muito especial para aquela que era dona dele. Por isso tem toda essa tristeza ao ponto de ela lembrar da Angola, que foi o lugar de onde ela veio, e ao ponto de ela lembrar da sua mocidade na Bahia. Galera, este tema então é um tema essencial. Nas próximas aulas que nós teremos, nós vamos tratar sobre como que a musicalidade e o poema estão muito interligados. Vai ser uma aula muito legal também, porque nós vamos continuar com aquele tema que nós tratamos no mês passado, que era sobre a literatura negra. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre o poema e sobre a sua musicalidade, trazida por autores e por autoras negros e negras no nosso país. É muito importante que vocês façam as atividades do PET. Vocês vão perceber que lá no PET, todas as atividades das 4 semanas tratam sobre este assunto, a musicalidade de poemas e de músicas escritos por pessoas negras. Não deixem de fazer essas atividades, envie para nós as suas dúvidas que você tem sobre este tema e, o mais importante, ouçam. Quando você chegar lá e ler a música que está escrita no PET, vai lá na internet, se você tiver como, busque esta música e ouça, porque é a partir disso que você vai conseguir ter uma maior clareza sobre aquilo que você está lendo e você vai conseguir interpretar muito melhor esse texto. Essas aqui são as referências que eu usei para poder produzir esta aula. Eu agradeço vocês pela atenção e até a nossa próxima aula. Beijos e tchau, tchau!